Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui deixar a palavra do nosso bom Deus, tá? Já peço por gentileza para você deixar o seu joinha, tá? Se você já é inscrito, compartilhe, tá bom? E você que vai se inscrever, peço a mesma coisa, deixa o seu joinha, também compartilhe. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens, a não ser que o Espírito Santo ele me dê outras mensagens nesse tema, né? Mas, se caso ele não me der outras mensagens a respeito desse tema, eu vou finalizar essa pequena série, né? Falando sobre o Espírito Santo, né? Ações do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar dentro dessa série de mensagens. O título é O Espírito Santo, a força que precisamos. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 26, que é a nossa meditação, né? Começando no 26 de Romanos 8, o apóstolo Paulo diz assim, porque não sabemos, aliás, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, né? Só vou dar uma paradinha, dar uma pausa, porque tem duas lições aqui para a gente aprender no versículo 26. A primeira, o erro do ser humano é não reconhecer a sua limitação. O erro do ser humano é não reconhecer a sua fraqueza. O erro do ser humano, dos cristãos, de alguns, né, é se sentir autossuficiente, é achar que é super crente, achar que é forte o suficiente para aguentar, né, certas coisas e acaba saindo fora da dependência do Espírito Santo. Por isso que tem muitos cristãos aí que são até honestos com Deus, são pessoas sinceras, são pessoas tementes, mas infelizmente vira e mexe, vivem caindo na tentação, não suportam as lutas, não suportam a tentação maligna e acaba caindo e acaba ficando decepcionada consigo mesmo. Aonde que tem muitos crentes aí, muitos cristãos que até se esfriaram na fé, não querem mais buscar Deus, não querem mais ir nas igrejas, em suas igrejas, né? Mas por quê? Porque está faltando para essa pessoa ficar na dependência do Espírito Santo. Por exemplo, lembra do Pedro? Inclusive, o meu próximo vídeo vou falar sobre o Pedro e o Judas, tá? Permitindo Deus, eu vou falar sobre o Pedro e o Judas, Iscariotes, né? A diferença entre o Pedro e o Judas. Permitindo Deus vai ser o meu próximo vídeo, tá? Então, mas para você ver o Pedro, ele era uma pessoa sincera com Deus, ele era uma pessoa honesta, ele era uma pessoa que tinha um desejo sincero de servir a Jesus. E se você for ver lá em Lucas 22, 31, você vai ver que o Pedro ele foi alertado por Jesus, começando no 31 do capítulo 22 de Lucas. Lucas 22, verso 31, você vai ver que Jesus ele alertou Pedro, ele falou: Pedro, eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. O diabo pediu você para te rodear, para te cirandar. O diabo pediu permissão para entrar na tua vida, mas eu orei por você. Você vê, mesmo diante de um alerta, o que o Pedro fez? Ele bateu de frente com Jesus, falou: não, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. E a gente sabe que o Pedro negou Jesus, ele caiu na tentação.
Ele deixou que o medo o vencesse de ser preso. O Pedro tinha medo de ser preso, tinha medo que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu com Jesus, a mesma coisa que iria acontecer com Jesus, o que aconteceu e ia acontecer. Jesus foi preso, ia ser crucificado. Então Pedro ficou com medo, ao ponto de o negar. Mas ele não tinha dito que ia até a morte. Mas por quê? Porque ele confiou na sua própria força. Como tem muito crente que faz isso hoje. Não, eu sou forte, eu aguento, eu suporto, eu sou de Deus. Amém. Temos que ser de Deus, sim. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que nós temos fraquezas. E como pessoas que têm fraquezas, limitações, a nossa dependência tem que ser do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo ele até diz, né? Porque o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Aí ele continua, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Algumas versões antigas estão inexprimíveis. Então aqui você vê que o Espírito Santo ele intercede também por nós. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque a gente não sabe muitas das vezes como expressar diante de Deus nas nossas orações. Louco é aquele também, com todo respeito, mas aquele que fica procurando fazer oração bonitinha, aquele que fica falando que não sabe orar, não ora porque não sabe orar, está perdendo tempo, porque ninguém sabe orar. Não existe curso para oração. Mas é o Espírito Santo quem nos guia, nos dá as palavras certas para a gente fazer uma oração diante de Deus. É só você abrir o teu coração e tua boca e deixar o Espírito Santo levar a sua vida diante de Deus e guiar a sua oração, né? Então tem gente que ela fica confiando tanto na sua própria força que ela acaba confiando na sua própria força, cai na sua fraqueza, não ora, não busca a Deus porque fica procurando palavras bonitas, fica dizendo que não sabe orar. Mas na verdade a nossa dependência tem que ser no Espírito Santo. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós. O que é interceder? É você representar alguém, é você ajudar alguém, é você se colocar no lugar de alguém. É dessa maneira que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos intercede, né? Não é se colocar no lugar, deixa eu me corrigir. É representar. Por exemplo, vamos supor que você quer entrar numa determinada empresa e você não conhece ninguém nessa empresa, mas você tem um amigo que trabalha nessa empresa e conhece você. O que esse amigo vai fazer? Vai representar você, vai falar bem de você, vai indicar você para aquela empresa. Então, da mesma maneira, isso significa interceder. Ou seja, o Espírito Santo ele faz isso. Ele nos coloca diante da presença de Deus, nos ajuda, nos representa, né? Aquilo que a gente não consegue fazer, a gente não dá conta de fazer, ele está lá para nos ajudar. Então, meu amigo e minha amiga, que você possa ser uma pessoa que procure estar na dependência de Deus, estar na dependência do Espírito Santo. Procure levar uma vida que agrada a Deus, de comunhão com o Espírito Santo, que você vai se tornar uma pessoa firme, porque não vai ser a sua vontade que vai prevalecer, vai ser a do Espírito Santo. Ele vai te ajudar nas suas fraquezas, você vai se manter firme, você vai ser uma pessoa de oração, porque o Espírito Santo vai guiar a sua oração, vai te dar palavras, né? Vai te ajudar diante de Deus a estar na presença de Deus na sua oração. Então, resumindo tudo, a nossa dependência tem que ser do Espírito Santo, tá bom? Porque Ele é a força que precisamos, tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor nosso Deus faça resplandecer a luz sobre ti,
Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até a próxima oportunidade, se Deus Ele me permitir.